Não, não, não. Pode deixar fechado. Tá... Olha o frio que tá fazendo. Não, tá tranquilo. Tá muito frio. Fala, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos novamente aqui ao canal Fronteiratura, seu canal de escrita criativa, de fantasia, board games, RPG e também surpresas, gratas surpresas, né? Eu diria. Há muito tempo atrás, eu li isso aqui que eu vou apresentar a vocês hoje, esses 4 volumes aqui, lindões mesmo, maravilhosos, que foram publicados aqui no Brasil pela editora Morro Branco. Já tem um tempinho, acredito que já tenha uns 5, 6 anos, acho que foi um pouquinho antes da pandemia, né, que publicou, né, e eu lembro de ter lido durante esses fatídicos anos aí da doença, e é dessa escritora maravilhosa, Ursula K. Le Guin. Você conhece? Ela lançou o Ciclo Terramar, né? E muito embora a editora Morro Branco ela não tenha trazido, pelo menos o meu conhecimento, os outros dois últimos volumes, se eu não me engano, um último volume, depois tem uma coletânea de contos dentro da mesma terra, dentro da mesma história. Mas enfim, tem 2 outros livros que a editora Morro Branco não trouxe. Ela trouxe do volume 1, Feiticeiro Terramar, o volume 2, As Tumbas de Atuã, o volume 3, com A Última Margem, e o volume 4, Teano, ou Terranu, como eu costumo dizer, como eu mesmo costumo falar. E essa história aqui é maravilhosa. Eu já li há um bom tempo, eu só li uma única vez os 4 livros que eu tenho, e eu guardo com muito carinho essa história, porque foi uma grata surpresa mesmo da autora. Na verdade, foi a primeira obra que eu li da Úrsula. Ela é uma autora premiada, tem, se eu não me engano, prêmio Nebula, vários outros prêmios internacionais de fantasia, de ficção científica, e eu gostei muito da escrita. E o que é mais interessante, eu fui conhecer essa obra aqui, do Ciclo Terramar, através de um anime, tá bom? Ó, tá aqui, ó, vou deixar aqui em cima, esse anime aqui, maravilhoso, dos estúdios Ghibli e Contos de Terramar, se eu não me engano, tá? E é uma coisa maravilhosa, além de ser lindo pelo próprio estilo, né? Quem conhece o estúdio Ghibli sabe do que eu tô falando, e pelo próprio estilo do anime em si. Fiquei apaixonado pela história, é uma história apaixonante mesmo, de um mago, de uma busca de um príncipe em busca de justiça, tem as forças do mal, uma história medieval, assim, clássica de fantasia, muito bacana, mas que foge com alguns ingredientes daquela estrutura que a gente tanto conhece. E aí eu decidi falar um pouquinho para vocês aqui do Ciclo Terramar, os 4 primeiros volumes, né, os 4 volumes que foram lançados aqui no Brasil pela editora Morro Branco, deixar essa dica para vocês, e na continuidade aqui do vídeo, vou fazer uma análise sobre os volumes, sobre a história, sobre os personagens principais, e eu espero que todos vocês gostem. Vamos lá? Os Contos de Terramar são uma obra-prima de fantasia da aclamada autora Ursula K. Le Guin. Terramar é muito mais do que uma série de livros, é um estudo mesmo, filosófico e psicológico disfarçado de fantasia. E ele se destaca pela sua profundidade e por subverter muitas convenções de gênero que existiam até então. Vocês vão perceber que, por ser uma obra não tão antiga, mas no momento em que ela foi escrita, por volta de 1965, né, e toda a saga ela foi até o ano de 2001 com os 2 últimos livros, né, mas que infelizmente ainda não foram publicados. Os 4 que foram publicados aqui no Brasil, o último, Terranu, ele saiu aqui em 1990, né, ele foi publicado em 90, então ele pegou toda a fase ali do final dos anos 60, 70, 80 e 90, quando você tinha poucas personagens do sexo feminino num estado de relevância ou como protagonista, principalmente de obras escritas, né? Então você tem uma série de convenções ali até então, e os Contos de Terramar, eles contribuíram muito mesmo para a quebra desses paradigmas, né? Essa subversão, como eu falei, de convenções e por aí vai. O Ciclo de Terramar ele é composto
por 6 livros, só para a gente contextualizar aqui de uma vez por todas, e mais, né, uma coleção de contos. O Feiticeiro de Terra-Mar, ele foi publicado em 1968, ele claramente ele é o primeiro livro, ele é a porta de entrada de toda a obra, ele não foi um livro criado para ser um livro único, né, e onde a história cresceu e tudo mais, não. Ele foi criado de fato para que 3 outros próximos livros fossem escritos e fossem publicados também. E esse primeiro livro, O Feiticeiro de Terra-Mar, ele foca no personagem Ged, né, o Gavião, o feiticeiro, né, que é misterioso, viajante, e a gente vai conhecer um pouquinho mais aí da história dele. No segundo volume, As Tumbas de Atuan, que foi publicado em 1970, a gente já foca mais no personagem Tenar, né? Então a gente vai conhecer um pouquinho mais desse personagem também. Em A Última Margem, publicado em 1972, a obra ela já passa a focar, e de uma forma muito direta, e para mim, na minha opinião, o terceiro volume, né, ele é o melhor de todos, porque ele foca justamente nesses 2 grandes personagens, que é o Ged e o príncipe Arryn. E vai ter toda essa conjunção de todos os personagens anteriores, toda a história ela vai se embolar de forma muito satisfatória justamente no terceiro volume. E a gente tem novamente um foco em Tenar. No quarto volume, o último publicado aqui no Brasil, né, nós não temos a partir do quarto volume, que é o Terra Nu, publicado em 1990 aqui no Brasil. A gente ainda vai ter uma coletânea, né, que é a Coletânea de Contos de Terra-Mar, que publicou em 2001 lá fora, esse não veio aqui para o Brasil, e como eu falei, é uma coletânea de contos que expandem muito dessa lore, né, da história do mundo onde se passa a história, e em 2001 também, lá fora, publicou Num Vento Diferente, e que de fato é a conclusão da saga. Então a gente tem esse último volume que conclui com os volumes anteriores, independente desse da coletânea, né? Mas que ele infelizmente não foi publicado aqui no Brasil. A trilogia original, que é O Feiticeiro de Terra-Mar, As Tumbas de Atuan e A Última Margem, é classicamente uma jornada do herói, é um monomito, né? E ele claramente toca dentro, né, da jornada do herói, nessa jornada de amadurecimento do protagonista. Os livros posteriores, Terra Nu, publicado no Brasil, e o Num Vento Diferente, já revisitam o mundo e os personagens com uma lente mais madura, explorando temas como gênero, a própria velhice, a perda de poder e a própria vida doméstica, né, subvertendo a própria ideia da fantasia épica. Então, o que você vai ter de fato, né, se você quer, e você vai ver isso, que é uma ação mais contundente, mais direta, você encontra no que nós vamos colocar assim, o primeiro grande bloco, que é a trilogia primária, que são O Feiticeiro, As Tumbas e A Última Margem. Tanto Terra Nu quanto Num Vento Diferente, né, os 2 livros, o primeiro publicado no Brasil e o segundo não, eles têm essa conclusão da saga, você já vai pegar esses personagens, sobretudo os protagonistas, né, principais, de uma forma mais madura, eles já vão estar mais velhos, é um outro toque, é uma outra abordagem na história. Então ela deixa até de ser uma fantasia épica, mas nem por isso ela deixa de ser satisfatória, tá? Mas ela tem uma outra pegada. O conceito mais vital de Terra-Mar, né, dos contos de Terra-Mar, é o equilíbrio. É tudo baseado num conceito de Tao, né, ou Dao, né, conhecido de uma forma ou de outra, tá? Tanto é Tao quanto o Dao. E é o equilíbrio. Tudo na vida em Terra-Mar, no cotidiano, né, no dia a dia, é baseado nas regras da vida. Então, se existe a vida, existe a morte, se existe a luz, existe a escuridão, e se existe o bem, existe o mal. É impossível um viver sem o outro, ou um existir sem o outro. Um lado está sempre unido ao outro. Então, se você vai ter a vida ocorrendo, transcorrendo, é porque as leis naturais elas estão sendo respeitadas. A vida, para ela existir, ela só vai existir porque ela está de mãos dadas com o outro lado dela, que é a morte, e por aí vai.
A magia em Terramar, ela não é uma força de conquista, mas sim uma arte. É uma forma, uma força de manter a harmonia do mundo. Essa parte da magia, né, que está muito ligada ao próprio equilíbrio, ou o Tao, em Terramar, me lembra muito a força no universo de Star Wars. Todo esse conceito de que a magia, ela tá ali, né, ela convive com a vida o tempo todo. Existem formas de você mexer com essa teia mágica que nos envolve, que envolve a tudo, na verdade. Mas ela faz parte dessa harmonia do mundo, como eu falei anteriormente. Usar a magia, por um lado, você pode ser tão poderoso ou menos, né, dependendo da forma que você vai conseguir ter o acesso a essa teia mágica, né, que nos rodeia. E aí, por isso também, quanto mais forte, quanto mais capaz é o ser de usar a magia, isso pode ser ao mesmo tempo perigoso. Lembra do Tao? Lembra do equilíbrio? Mexer com a magia pode trazer muito poder, mas ao mesmo tempo, quanto mais poder, mais perigo vem atrelado ali. Pois qualquer alteração no mundo pode lançar uma sombra, né? Então, se você mexer com a harmonia que há no mundo, isso pode ser perigoso para a própria existência natural de tudo que está ao teu redor. Esse conceito é muito legal, é muito bacana. O clímax do primeiro livro, onde Ged, né, que é o protagonista, ele vai confrontar a sombra dentro da história que está se apresentando no primeiro volume, né, que é o feiticeiro de Terramar. O Ged ele vai confrontar a sombra que ele próprio libertou. E isso é uma metáfora muito poderosa. A sombra não é um demônio externo, mas sim é um dos lados obscuros do próprio Ged, a sua arrogância e o seu medo. A verdadeira maestria não é banir a escuridão, mas sim conseguir integrá-la e aceitar ela no próprio eu, com as suas próprias falhas. A Úrsula, ela consegue, ao escrever, ela é fantástica ao deixar isso claro no decorrer do volume. É uma grande metáfora do próprio eu. O próprio protagonista está lutando contra a sombra que ele mesmo gerou. O mal e o bem, lembra novamente do equilíbrio, eles são interdependentes ali o tempo todo. A Ursula Le Guin ela abraça a mortalidade. A busca pela imortalidade dentro da obra é vista como a maior perturbação dentro do equilíbrio. Porque se há vida, há morte. Então, pessoas poderosas, né, sejam pelo poder terreno, material, ou seja pelo próprio uso da mágica, né, da magia, pessoas que buscam a imortalidade são perigosas, porque elas mexem, né, com esse equilíbrio. Então, o perigo de se mexer com o equilíbrio é você conseguir alterar essa frágil balança que existe entre a morte e a vida. A eternidade é vista como uma existência sombria e sem sentido, porque se a morte faz parte da vida, é um ciclo, né? Então você vai viver, você vai criar a sua família, você vai criar a sua história, o seu legado e você vai morrer, você vai deixar de existir fisicamente, né? Existe toda uma filosofia dentro desse contexto, né? Desse conceito, melhor dizendo, que a escritora consegue colocar, que é o Tao, né? O equilíbrio. Então faz parte, há uma abordagem muito interessante nesse prosseguimento da vida com a própria morte. Então imaginem, uma pessoa muito poderosa dentro da própria obra, e isso vai existir, né? Um pouquinho de spoiler, ele está tentando mudar o equilíbrio, a ordem natural das coisas, porque se ele busca a imortalidade, ele está alterando tudo. Ele vai alterar a morte, ele vai alterar a vida, né? Então, viver pela eternidade seria assim o crime máximo contra o equilíbrio todo das coisas, né? Em Terramar, cada ser vivo possui essa essência, né? Essa noção de que a vida ela é importante, mas que o ciclo dessa vida é mais importante ainda. A magia é o conhecimento dos nomes verdadeiros. É uma mecânica muito interessante que a escritora Ursula Le Guin também criou,
que os feiticeiros, né, os magos ou os bruxos, não há tantos bruxos não, a maior parte dos seres que conseguem, né, mexer com essa teia mágica que envolve terra-mar, eles são feiticeiros. E o maior poder que um feiticeiro pode ter é descobrir o nome verdadeiro do outro feiticeiro. Isso é muito interessante, porque você vai ter, por exemplo, um feiticeiro e o nome dele é Sérgio, só que ele esconde esse nome, porque controlar o nome verdadeiro de um feiticeiro é controlar o próprio feiticeiro. É uma mecânica muito interessante que foi criada pela autora dentro dessa questão mágica que existe na história. Então eu não me apresentaria como Sérgio, o feiticeiro, Gandalf, o cinzento, não. Eu teria que criar um apelido, né, um outro nome para ser chamado publicamente, mas esse não é o meu nome. E aí isso é muito interessante e gera situações muito, muito legais dentro da obra. O aprendizado, né, do Ged não é sobre acumular poder, principalmente no primeiro livro, tá bom? Mas sim sobre conhecer o mundo em sua essência, conhecer a si mesmo. Lembra o que eu falei? É uma obra muito voltada filosoficamente para o autoconhecimento, saber respeitar a vida, saber respeitar a balança e tudo ao redor, saber respeitar o equilíbrio das coisas. Terra-mar é uma jornada de amadurecimento, no sentido mais profundo mesmo da palavra. O Ged, ele não é um herói infalível. A sua jornada é marcada por um erro catastrófico, né? Principalmente ali no primeiro volume, no início ainda, que é libertar a sombra. E a busca por reparar o mal que ele causou, não por uma glória externa. Ele vai de fato passar boa parte da obra tentando reparar o mal mesmo que ele causou. E isso torna essa fantasia ainda mais humanista mesmo, psicológica, porque, como eu falei, libertar a sombra vai ter um significado muito íntimo para o próprio Ged, tá? Já nas tumbas de Atuan e Terrano, a Ursula Le Guin ela desvia o foco um pouco do herói masculino, e é interessante trazer isso. Tenar, né, e a sua jornada de libertação de um culto opressor e a exploração da força em papéis não mágicos, né, o papel da mulher, da mãe, da curandeira, enriquecem muito mesmo, enormemente o ciclo, criticando o domínio masculino da magia e do poder. Há, de fato, uma crítica feita pela autora com relação ao uso excessivo, ou pelo menos pela exploração, né, dos papéis masculinos em tudo, seja nas artes não mágicas, seja na força de trabalho. As mulheres, né, elas estão sempre relegadas ali, né, o papel da mulher ela está sempre relegada a um segundo plano. Então essa personagem, a Tenar, e a jornada dela dentro de toda a obra, como eu falei, vai enriquecer muito, né, os contos de Terra-Mar justamente por isso, porque ela há uma crítica, né, dentro desse domínio masculino, tanto na magia, né, nas tarefas mais mundanas, mas quanto na relação de poder mesmo que existe dentro dessa sociedade. A escrita da autora, da Ursula Le Guin, ela é notavelmente elegante, ela é concisa, despretensiosa. Ler o livro, qualquer um deles mesmo, da autora, é muito rápido, é muito prazeroso, você vai sentir mesmo uma página ali rodando uma atrás da outra, você vai virando uma página após a outra ali sem vontade mesmo de parar. Quando você perceber, você já leu 100, 200 páginas, está quase terminando um livro. Talvez a lentidão que você vai ter dentro da obra, ao ler um livro dos contos ali de Terra-Mar, esteja justamente em você querer pegar os detalhes. Então, assim, você só não vai correr na leitura, porque ela é realmente uma escrita muito concisa, muito rápida, porque você quer pegar os detalhes que a própria autora colocou. Então você não vai, de fato, correr lendo, mas porque você não quer perder detalhes, mas você poderia, porque a escrita dela é muito fácil, muito tranquila, sem aquele uso de termos rebuscados o tempo todo, muito tranquilo, muito conciso mesmo. Em contraste com a fantasia épica que prioriza, né, a descrição detalhada e a ação massiva o tempo todo ali, eu posso até citar Tolkien, né, com as suas inúmeras, né, milhares de descrições
sobre uma árvore que, porra, vai levar 10 páginas para ele falar sobre um salgueiro velho lá dentro da floresta. Isso não é uma crítica, tá? Eu adoro Tolkien. Mas a Le Guin, ela tem um outro estilo. Ela vai utilizar uma prosa que se assemelha muito a um conto de fadas, uma lenda antiga. Então você está ali, ó, de forma muito leve, ali o tempo todo, com foco na atmosfera, né, e nos estados internos, principalmente, dos personagens. Mais do que fazer descrições muito detalhadas dos locais, sabe, dos ambientes, não. Ela se prende muito ao personagem, ao seu estado psicológico, a como ele entende ou enxerga o mundo ao redor. Não que falte descrições, mas o foco da Ursula Le Guin, de fato, é o personagem e os seus estados. Em um momento em que a fantasia, né, era dominada por personagens brancos, né, lembrem-se, eu estou falando lá de 1970, 1980, início de 80, então você tinha muitos personagens que eram brancos, era natural daquele momento, né, na escrita, né, em todas as obras, principalmente de fantasia, aqueles personagens de ascendência europeia, né, isso é muito natural, isso era um fruto daquele momento. A maioria dos habitantes das ilhas do arquipélago, que são a maior parte mesmo das terras aqui de terra-mar, incluindo o próprio Gued, né, é descrita com pele marrom ou cobre, acobreada, sabe? Tem uma pele escura, né, como se fosse uma pele muito muito maculada ali pelo sol, né, mas uma pele muito escura, marrom mesmo, quase uma pele negra. Os únicos brancos aqui dentro da obra são os carginenses, né, que são, ironicamente, o povo que despreza a magia. Essa escolha foi até, eu entendo, né, um ato subversivo da autora dentro da própria época que a obra foi escrita. Eu enxergo, particularmente, que a Ursula Le Guin ela fez isso propositalmente mesmo, para inserir dentro de um contexto lá no final de 60, 70, início de 80, personagens que não eram de ascendência europeia, né? Ela colocou ali elementos de fantasia, de cenário, de personagens que não eram tão comuns. Então, com certeza, isso chamou muito a atenção justamente por isso. Pô, caramba, que legal, que diferente, né? Porque fugia um pouco do que era regra naquele momento até então. Volto a dizer, né? Fruto de um tempo em que, poxa, era natural os personagens serem escritos dentro de um padrão até então. Terra-mar é um vasto arquipélago, tá? Eu falei aqui das ilhas, né? O que enfatiza muito essa diversidade cultural, a natureza descentralizada de poder. Então você tem ilhas que não têm contato com outras, e você tem algumas ilhas que são realmente mais poderosas, fazem parte de um pequeno, não um império, né? Mas um reino. E isso se opõe a reinos continentais, monolíticos, né? Que eram típicos das outras fantasias naqueles tempos ali, quando a Ursula Le Guin escreveu os contos de Terra-mar. Como eu falei, os contos de Terra-mar eles são um marco mesmo, tá? Na literatura de fantasia. Elevou muito a fantasia a um patamar de exploração psicológica e filosófica, muita coisa. Essa parte da filosofia é muito explorada em todos os 4 livros que foram publicados aqui no Brasil, em especial o primeiro, Feiticeiro de Terra-mar. É um livro muito profundo, fala muito da natureza humana, fala muito sobre a reparação do erro, sobre pecado, sobre você correr atrás de algo que você sente que você falhou e que você não vai ter certeza se você vai conseguir corrigir. É muito bacana. E isso influenciou muitos autores a buscar significados mais profundos mesmo, além da aventura, da batalha. Eu gosto de pensar, inclusive, que pode ser, tá? Eu não tenho provas do que eu vou falar aqui agora, mas que Ursula Le Guin, ela influenciou muito o que estava muito em voga nesse momento ali, década de 70 e 80, com aqueles heróis da literatura, muito da capa e espada. A gente via muito do sucesso, né, daqueles personagens de Howard, né, com relação a Conan, e você tem muito dessa ascensão, né, principalmente porque começou o cinema ali com esses personagens, e as obras, lógico, dos quadrinhos, da Marvel. Então aí você de repente vinha a Ursula Le Guin com personagens que traziam essa profundidade, essa questão mais psicológica,
Não foi a única, tá? De longe. Mas ela com certeza foi um expoente dentro desse padrão. A sua abordagem à magia, onde o conhecimento dos nomes eram a chave, né, influenciou obras posteriores de fantasia, que exploram a linguagem, o poder. Eu quero citar aqui, inclusive, O Nome do Vento, de Patrick Rothfuss, que usa muito isso. Né? É uma obra que eu li, mas tem muito tempo, inclusive, eu preciso revisitar. Tem muita coisa que eu não poderia fazer, por exemplo, um review, como eu estou fazendo, uma análise aqui como dos contos de Terra-Mar. Tem muito tempo que eu não leio O Nome do Vento. Mas eu me recordo disso, tinha essa questão da linguagem, do poder, muito que foi utilizado pelo autor, pelo Patrick Rothfuss, foi claramente uma referência, né, ou foi muito influenciado aí pela Ursula Le Guin. Ela demonstrou que o gênero, né, tem essa questão muito evidente também, pode ser usado para comentários sociais profundos, né, sobre raça, poder, legado que se reflete em toda a literatura especulativa subsequente. É como eu gosto de pensar e como eu estou colocando. Eu acho que a Ursula Le Guin, como autora, ela teve um peso muito expressivo em trazer esses novos elementos à discussão. Então ela trazia uma fantasia, mas ela trazia também elementos para justamente enriquecer discussões, aprofundamentos psicológicos. Isso é muito legal. Então, você queria uma obra rasa, você vai ter milhares ali, dezenas de milhares. Mas se você pegasse uma obra dela, principalmente, né, os contos de Terra-Mar, você vai ter uma coisa um pouquinho mais profunda, com um pouquinho mais de peso, onde você não raro vai se flagrar fechando o livro um pouco ali, caramba, e pensando um pouquinho sobre aquela passagem naquele capítulo. Isso é muito legal. Assim, em resumo, os contos de Terra-Mar, eles são uma obra essencial, tá? Cuja magia reside não só em feitiços grandiosos, né, mas na sua profunda humanidade. Né? A autora ela se pega muito nisso, né, como eu acabei de falar. E no reconhecimento mesmo de que o maior poder que um ser humano pode exercer é o autoconhecimento e a aceitação da própria limitação à sua própria sombra. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Vocês gostaram? Acharam interessante? Eu adorei essa obra. Eu lembro de ter devorado aí os 4 volumes quando eu li, né, da primeira e única vez que eu li, e sempre comprando algo novo, sempre, né, visitando coisas novas ali, eu acabei deixando ali, fundindo meu coração, mas a obra está guardada. E ontem, passando aqui no meu escritório, junto aos meus livros, eu peguei, poxa, acho que eu vou dar uma dica aí pro pessoal lá do Fronteiratura, porque como eu gostei muito, eu sou um leitor inveterado de fantasia sombria, eu pensei, poxa, eu acho que eles vão gostar dessa dica da Ursula Le Guin, que é fantástico, né? Poxa, deixou um monte de referências, serviu de inspiração para várias obras, né, posteriores aí, que foram criadas, né, e foram lançadas e fizeram sucesso também. Então eu espero que vocês curtam, fica um convite aí para que vocês conheçam melhor a obra. Uma obra muito caprichada. Eu acho que a editora Morro Branco, ela sempre cria edições aí dentro das obras que ela publica, sempre muito caprichadas, capa dura, papel amareladinho ali para não ficar cansando, né, o olho, a vista ali enquanto a gente lê. Então fica o convite, vale muito a pena, vocês viram aí na análise, e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês curtiram, como sempre, eu sempre peço, deixa um joinha aí. Nosso canal está crescendo bem, o nosso conteúdo está sendo passado aí para cada vez mais pessoas, a plataforma está percebendo a relevância conforme vocês dão o joinha aí nos nossos vídeos aqui no Fronteiratura. Então isso é muito importante, custa nada, dá um joinha aí rapidinho, pô, tá bom? Se for na televisão, coloca ali, ó, joinha. Se for no celular, mais rápido ainda, tá bom? Agradeço muito vocês, a confiança e principalmente o carinho de cada um por estar aqui conosco no Fronteiratura. Se vocês curtiram ou não tiverem curtido também, não tem problema. Deixa aí um comentário, pode ser uma ideia de pauta para que a gente possa fazer futuros vídeos, pode fazer comentário aqui sobre esse vídeo, o que vocês acham, o que vocês acharam, vão ler, não vão ler, não gostou, se vocês já leram e tiveram uma má experiência, coloca aí o que vocês acham também, porque isso também é importante, é muito bom estar sempre aqui no canal com os comentários, a conversa de vocês, e vocês já sabem, não canso de falar,
é a marca registrada do canal Fronteiratura. Eu não deixo comentário sem resposta. Se você escrever, eu estou te respondendo, seja lá o que for. Crítica negativa, crítica positiva, crítica construtiva, sei lá quantas críticas tem. Ou ideia de pauta, ou qualquer comentário de vídeo. Para mim é um prazer estar conversando aqui com cada um de vocês. E, se porventura você ainda não for um inscrito, se você achar pertinente, achar bacana, isso dá muita força para o canal, eu peço a você, se inscreva. Nosso canal está crescendo, já passamos de 600 inscritos, e isso é muito importante também para que a gente aumente a relevância e a gente consiga capilarizar cada vez mais o conteúdo que a gente coloca aqui no canal, tá bom? Então, se vocês gostaram, dá um cliquezinho aí, se inscreve no canal, que isso também é muito importante, tá bom? Até o próximo vídeo e fiquem todos com Deus.